Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 47. E antes de nós apresentarmos o nosso tema de hoje, o nosso tema desse vídeo, eu quero pedir a você que está assistindo ao vídeo, mas que ainda não se inscreveu no canal Sala de Poesia, por favor se inscreva, ative o sininho, dê o seu like e dê essa força para nós, para que nós continuemos falando sobre esse tema tão interessante que é a poesia. E continuando ainda os nossos prelúdios, os nossos prólogos, antes de nós falarmos propriamente do tema, eu vou compartilhar com vocês a leitura de dois poemas. O primeiro se chama Cruzeiro do Sul e é assim: celestes sementes de luz plantadas em cruz vicejam luzentes. O segundo é o seguinte, chama-se Beija-Flor. Qual breve lembrança, no céu, tecido a pincel, beija-flor descansa. Esses dois poemas curtos, eles foram lidos não por acaso nesse nosso vídeo de hoje. Eles foram lidos porque têm algo em comum. São dois haikais. O haikai é um tipo de poema breve, de poema curto, de origem oriental, mais precisamente de origem japonesa, que tem entre os seus principais cultores no Japão o Matsuo Bashō, que nasceu em 1644 e faleceu em 1694, e o Kobayashi Issa, que nasceu em 1763 e faleceu em 1828. O haikai ele é marcado por possuir uma estrofe única de 3 versos, sendo o primeiro e o terceiro com 5 sílabas tônicas e o segundo com 7 sílabas tônicas. O haikai ele é um poema de estação, Ele faz sempre alusão, pelo menos o haikai tradicional, faz sempre alusão a uma estação do ano. Ele apresenta um termo chamado kigo em japonês, que é o termo de estação, O termo que está presente evidenciando a estação do ano ou em que o haikai foi feito ou à qual o haikai faz referência. O haikai ele se origina das métricas de 5 e 7 sílabas chamadas de waka e que vão dar origem primeiramente às tankas. As tankas são poemas compostos por 2 estrofes, sendo a primeira com 5 sílabas, 7 no primeiro verso, 7 no segundo e 5 no terceiro, e a segunda com 2 versos de 7 sílabas cada um. Em um determinado momento, a primeira estrofe se emancipa da tanka e se transforma no haikai. O primeiro haikai escrito no Brasil data do dia 18 de junho de 1908, quando o navio Kasatomaru chega ao Brasil trazendo os primeiros imigrantes japoneses. O capitão desse navio, o senhor Shuhei Uetsuka, era um haikaísta, era um poeta. E ele escreve no Porto de Santos, assim que o navio ancora, assim que o navio para, ele escreve um haikai. Os haikais em japonês, os haikais tradicionais, eles não têm título. No Brasil, eles vão ganhar título
principalmente os haikais escritos por Guilherme de Almeida. Mas nós vamos falar sobre eles um pouco mais tarde. Mas o haikai do Shuhei Uetsuka é o seguinte: a nau imigrante, chegando, vê-se lá no alto a cascata seca. Então esse é o haikai. A nau imigrante, chegando, vê-se lá no alto a cascata seca. No Brasil, embora o primeiro haikai escrito no Brasil seja de 18 de junho de 1908, a primeira vez em que um haikai aparece publicado no Brasil é em 1906. Em 1906, em um jornal chamado O Minarete, da cidade de Pindamonhangaba, um certo José Bento Renato Monteiro Lobato escreve um artigo chamado Poesia Japonesa. E nesse artigo aparecem, anexados a esse artigo, aparecem as traduções de 6 haikais. Então, 6 haikais aparecem traduzidos nesta publicação do jornal O Minarete. Outros marcos do haikai no Brasil são o ano de 1919, quando Afrânio Peixoto publica Trovas Populares Brasileiras. E nessas trovas populares brasileiras aparecem 5 haikais, e eles são comparados com as trovas brasileiras. Em 1926, Venceslau de Moraes publica Relance da Alma Japonesa, em que aparecem também alguns haikais. Existe um estudo e aparecem alguns haikais. Em 1933, Valdomiro Siqueira Júnior publica os seus haikais. Os seus haikais, o livro se chama Haikais apenas, e nele aparece o primeiro livro inteiramente dedicado ao haikai no Brasil. Então, no Brasil, o primeiro livro somente de haikais é esse que nós acabamos de citar. Na década de 20, os modernistas brasileiros se encantam pelo haikai. Alguns deles são Luiz Aranha, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. Em 1936, no livro Magma, o único livro de poemas de João Guimarães Rosa, aparece uma parte, uma série de 9 poemas chamada Haikais. Então ele publica 9 poemas no estilo do haikai, o João Guimarães Rosa. Em 1948, Mário Quintana compõe o seu primeiro haikai, o primeiro de cerca de 50, o chamado Haikai da Cozinheira. Em 1956, na revista O Cruzeiro, Milor Fernandes começa a publicar haikais ilustrados. É uma tradição interessante porque isso remonta, embora os haikais do Milor sejam humorísticos, uma coisa que não é comum, que não pertence à tradição do haikai japonês, o Milor remonta a uma tradição que é a tradição das haigas. O que são as haigas? Haigas são ilustrações que acompanham os haikais. Então os haikais, muitas vezes no Japão, eram acompanhados por gravuras, por pinturas, por desenhos, e esses desenhos eram chamados de haigas. Assim como, por exemplo, quando a gente citou aqui o haikai do Shuhei Uetsuka,
isso era comum no Japão. Nos diários de viagem aparecerem os chamados haibuns. O que é um haibun? Haibun é um misto de texto em prosa, né, texto narrativo em prosa, com haikais. Ou o texto é entremeado por haikais, você tem prosa, depois um ou mais haikais e depois prosa, ou o texto começa em prosa e depois é concluído com haikais. Então, continuando os marcos aqui no Brasil, não é? Na década de 60 surge o movimento concretista. Os irmãos Haroldo e Augusto de Campos, o poeta Décio Pinhatari, eles publicam, né, eles criam o movimento concretista e o principal órgão divulgador do movimento concretista é a revista Invenção. E na revista Invenção, alguns poetas começam a criar textos experimentais utilizando a estrutura do haikai. São eles José Paulo Paz, Paulo Leminski e outros, né? Em 1982 acontece no Brasil o primeiro encontro brasileiro de haikais, né? Em 1983 sai Caprichos e Relachos, de Paulo Leminski. Em 1996, a esposa de Paulo Leminski, né, atual viúva, não é, de Paulo Leminski, Paulo Leminski já faleceu, né, Alice Ruiz lança o livro Desorientais, um livro completamente composto por haikais. E agora a gente precisa abrir um parênteses especial para Guilherme de Almeida, né? Guilherme de Almeida, o grande poeta paulista, integrante da Semana de Arte Moderna, em 1936 se encontra com o cônsul japonês Kozo Ishiji. Kozo Ishiji é um haikaísta e o leva até um clube japonês na Rua da Liberdade. Nesse clube japonês há encontros mensais de poetas que compartilham os seus haikais. Guilherme de Almeida então aprende a técnica do haikai. E no dia 23 de fevereiro de 1937, no jornal O Estado de São Paulo, ele publica Os Meus Haikais. E ele propõe uma aclimatação do haikai à lírica brasileira. Então, qual é essa aclimatação? Ele percebe que os versos de 5 e 7 sílabas poéticas estão presentes na língua portuguesa através das redondilhas menor, 5 sílabas, e maior, 7 sílabas. Que a língua portuguesa, assim como a língua japonesa, não mede os versos em pés, né, mas em sílabas poéticas. E a partir daí ele crê que é possível o haikai em português. Mas aí ele acrescenta título ao haikai e ele adiciona ao haikai aquilo que ele fala que é a corda que foi acrescentada por nós, né, que foi acrescentada à lira dos gregos, a rima. Então o haikai passa a ter rimas. Tem-se o primeiro verso de 5 sílabas poéticas, rimando com o terceiro, também de 5 sílabas poéticas. E o segundo verso, que é aquele de 7 sílabas, tendo essa rima interna. A segunda sílaba rimando com a 7ª sílaba, né? Então tem-se essa adaptação que Guilherme de Almeida faz ao haikai, trazendo-o para as
a lírica brasileira, trazendo para as condições da lírica brasileira. Então, o Haikai de Guilherme de Almeida traz essa diferença em relação ao Haikai japonês. E a partir dessa popularização do Haikai por Guilherme de Almeida, passam-se a ter vários cultores do Haikai no Brasil. Casos de Helena Collodi, Olga Savari, Alice Ruiz, Pedro Xisto, Paulo Leminski. Então você tem aí vários, Milor Fernandes, vários cultores do Haikai no Brasil. Então, o Guilherme de Almeida faz presta esse auxílio ao Haikai, que é popularizá-lo no Brasil através dos chamados Haikais guilherminos, Então, os Haikais guilherminos. Guilherme de Almeida define o Haikai como a notação poética e sincera de um momento de elite. E ele cria um Haikai para definir o próprio Haikai, que é o seguinte: lava, escorre, agita, areia e, enfim, na bateia, vou organizar minhas anotações aqui, e, enfim, na bateia fica uma pepita. Isso para ele é o Haikai. Então, existe uma definição em prosa e uma definição poética, É um meta-haikai, um haikai explicando outro haikai. Guilherme de Almeida faz questão de dizer que o haikai é uma poesia de estação e não uma poesia de amor. Então o amor, ele fica fora do haikai. Por quê? Porque o haikai é uma poesia de estação para Guilherme de Almeida. E para a poesia japonesa, o haikai, ele é uma poesia marcada por essa questão de ser breve, e de ser sazonal. Então ele é um poema marcado pela brevidade e pela sazonalidade. Eu trago aqui as palavras do próprio Guilherme de Almeida. Ele diz: o haikai é como um verbete de dicionário. Numa entrevista que ele concede a Maria Tereza Cavalheiro no jornal A Gazeta. Então ele diz do haikai que, deixa eu encontrar de novo aqui, o haikai é como um verbete de dicionário e deve ser, antes de tudo, espontâneo. O haikai é obtido como quem pega um inseto em pleno voo. Se escapar, escapou. E não há como se o fazer mais, porque deixa de ser sincero. Então, estas são as palavras de Guilherme de Almeida. Ele ainda diz: o haikai se impõe, o haikai se impõe, é ele quem vem a nós. Então essa é a definição, essas são as considerações de Guilherme de Almeida sobre o haikai. E este é um breve histórico sobre o surgimento do haikai para a lírica brasileira, a aclimatação do haikai à lírica brasileira. É óbvio que existem muitas outras coisas que podem ser ditas, muitas outras coisas que podem ser faladas, mas tudo isso não caberia nesse vídeo, que aliás, até eu creio já ter ultrapassado a extensão normal de um vídeo do nosso canal. Então, dessa forma é que eu me despeço de vocês, dando o meu até breve, agradecendo pela audiência, agradecendo pela atenção, agradecendo pela colaboração, por vocês tornarem a existência desse canal
possível e permanente. Muito obrigado a todos. Voltaremos em breve com mais uma edição de Sala de Poesia.